Olá, quarto ano! Iniciamos hoje mais uma semana, né? Então, tenham um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, certo, gente? Então, quem lembra para me dizer o que foi que tia Bárbara fez na sexta-feira? Quem é que lembra? Sim, a gente falou sobre os animais e a extinção, não foi? A gente viu alguns animais, né, que estão nessa lista da extinção, tanto no mundo quanto aqui no nosso país, certo? Tia Bárbara também construiu com vocês o Pandinha, não foi? Que eu tô esperando também para ver, certo, quarto ano? Então, hoje, nós vamos ver língua portuguesa, onde a gente vai ver numerais, certo? Mas, tia Bárbara, numerais em língua portuguesa, sim, vocês vão entender direitinho, certo? Então, agora, a gente vai lá descobrir por que a gente tem que estudar esses numerais, como identificar eles, como eles são classificados, certo? Então, agora vamos lá para as nossas primeiras operações da semana e depois para o nosso conteúdo de hoje. Bom, gente, nossas operações da apostila hoje vai ser na página 46, onde a gente vai fazer multiplicações com dois números. Na primeira questão, tem aí 3 operações para vocês fazerem, certo? De multiplicação. E o segundo questão, que é a probleminha que a gente vai fazer aqui. Então, vamos começar. Dona Rosa é costureira e tem 27 caixas de botões diferentes. Quantos? 25, né? 25 caixas. Em cada caixa, há 24 botões. Então, em cada caixa, 24 botões. Quantos botões ela tem ao todo? Então, para a gente saber quantos botões ao todo tem, a gente vai ter que multiplicar o 25 vezes o 24, certo? Porque em cada caixa ela tem 24 botões, certo? E 27 caixas, gente, não é 25. São 27 caixas, certo? Então, agora vamos lá multiplicar. Primeiro pelo 4. 4 vezes 7, 28. 8 vão 2, certo? 4 vezes 2, 8. Mais 2, 10. Multiplicamos pelo 4. Aí, o que a gente vai fazer agora? Multiplicar pelo 2 e lembrar de deixar essa casinha aqui vazia, que a gente coloca o mais, certo? Então, 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Agora, passamos o traço embaixo e somamos. O 8 desce, que está sozinho. 4 mais 0 é 4. E 5 mais 1 são 6. Então, ao todo, ela tem 648 botões. Certo, gente? Então, aí, depois de fazerem essas, vocês vão para o primeiro quesito e fazer as operações que estão aí em cima. Certo? Vamos lá. Sim, meus amores, vocês já sabem, né, que a gente vai falar hoje sobre numerais. Então, a gente vai começar com essa musiquinha aqui, que mostra os numerais, certo? Pelo menos uma ordem, né, uma classificação desses numerais que a gente vai ver ao decorrer do nosso conteúdo de hoje. Então, vamos lá. A música se chama 1, 2, feijão com arroz. Eu acredito que todos vocês já ouviram essa música, sabe? Já deve saber de cor aí. Então, vamos cantar junto? Bora lá. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, falar inglês. 7 e 8, comer biscoito. 9, 10, comer pastéis. Então, quarto ano, por que tia Bárbara trouxe essa canção pra gente hoje? Porque, como a tia Bárbara já falou, né? Vamos falar sobre os numerais e a gente vê que a gente também usa os números não só na matemática, mas usamos também os números na língua portuguesa, né? Porque muitas vezes, para a gente se referir à quantidade, contar e tudo mais, a gente usa na língua portuguesa também, certo? Então, agora, vamos lá para o conteúdo, tá? Sobre
os numerais, vocês vão ver em quantos numerais diferentes eles se dividem, certo? E depois da nossa aula sobre os numerais, vamos ver o conteúdo de fábulas, o gênero textual de fábulas, certo? Onde tia Bárbara também vai contar uma pequena história para vocês na aula de hoje. Vamos lá? Vocês viram no exemplo que tia Bárbara trouxe para vocês, né? Anteriormente. Agora a gente vai ver o que é de fato numeral, certo? Então, numeral, ele é a palavra que indica quantidade, certo? E podem ser, aí tia Bárbara botou 2 aqui, mas ainda faltam 2, tá? Então, números cardinais, eles especificam quantidade, ou seja, 5, 40. A gente vai encontrar, por exemplo, uma frase: comprei 5 laranjas. Então, a gente está dizendo que a gente comprou 5 quantidades de laranja, certo? Por isso que ele especifica a quantidade. Ordinais indicam ordem ou posição. Como assim, tia Bárbara? Vou mostrar agora. Terceiro, sétimo. Vamos dizer assim um exemplo. Aquele corredor chegou em 7º lugar. Então, a ordem que ele chegou daquela corrida foi na ordem 7. Quer dizer que 6 já tinham passado e ele chegou no 7º lugar, certo? Então, por isso, ele indica a ordem ou a posição. Tá bom, quarto ano? Aí agora a gente vai ver quais são os outras 2 classificações do numeral, que ela o que? Indica o que? Quantidade, certo? Vamos lá. Já vimos tanto os numerais cardinais quanto os ordinais. Então, agora os mais 2 que tia Bárbara falou são multiplicativo e fracionário. O que é que eu multiplico? O multiplicativo diz que ele indica o número de vezes que a quantidade foi aumentada. Como assim, tia Bárbara? Dobro, triplo. Então, um exemplo, João comeu o triplo de pizza que Maria. Então, quer dizer o quê? Que a quantidade de pizza que Maria comeu foi aumentada o quê? Multiplicada 3 vezes, por isso o triplo que João comeu em relação ao tipo de fatia de Maria. Certo, gente? Fracionário indica em quantas partes a quantidade foi dividida. Lembram que lá a gente faz aquela fração, aí tem o denominador embaixo, mostra quantas partes é dividido, lembram? Em 2 partes. E o numerador é a quantidade que a gente utilizou, que é a pintada. Então, 1/2, né? Então, foi o que? A metade. Então, significa que a gente dividiu 1 inteiro na metade. Então, é isso que o número fracionário indica, certo? Então, ó, meio, 2/3, que é 2/3. Lembram, gente? Então, pronto. Então, vamos voltar. Os cardinais, eles indicam quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, né? Os ordinais, eles indicam o quê? A ordem ou a posição que o numeral ou a pessoa ou o objeto se encontra. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e 10º, né? Vamos dar um exemplo até o 10, tá? O multiplicativo indica quantas vezes a quantidade é multiplicada, né? Então, como a gente viu, é o dobro, o triplo, o quadruplo, certo, gente? O fracionário é quando a quantidade ela é dividida. Então, a gente viu que é os números como de fração, que tia Bárbara botou aqui o exemplo de 1/2, onde a gente tem 2 quantidades e partiu pela metade. Então, a gente dividiu 2, né, por 1. Então, por isso o número fracionário. Certo, gente? Então, agora a gente vai para outro conteúdo no dia de hoje, tá? A gente vai ver hoje o gênero textual fábula. Vamos ver como é que esse gênero textual ele é feito, como ele é interpretado, como é essa história das fábulas,
certo? Vamos lá. O que são fábulas? A palavra fábula vem do latim fabulare e significa narrar ou falar. As fábulas são narrativas curtas, contadas em prosa ou verso, e os fatos narrados geralmente são em terceira pessoa. Quais são as características das fábulas? As histórias quase sempre ocorrem em um espaço natural, no habitat dos personagens, como, por exemplo, florestas, montanhas e margens de rios, e o tempo comumente é indefinido. Os personagens podem ser seres animados ou inanimados. A maior parte deles são animais personificados. E personificação de personagens significa atribuir a animais ou seres inanimados características próprias dos seres humanos. A moral da história é uma característica da fábula. Ela é um ensinamento ou uma lição de vida que atribui valores moralizantes aos leitores. Por exemplo, o grato de coração sempre encontrará oportunidades para mostrar sua gratidão. Gente, como tia Bara falou, vamos lá para o gênero textual fábula, certo? A gente já viu alguns, não foi como bilhete, outdoor, propaganda, entre outros. E hoje a gente vai ver o fábula, certo? Então, o que é que fábula quer dizer, tia Bárbara? O que é que ele nos conta? Ele, gente, transmite um ensinamento. Mas aonde esse ensinamento vai ser ensinado? Num texto narrativo, certo? Como a gente sabe que vai narrando uma história e no final tem um ensinamento. Aí agora a gente vai ver aqui. É um texto, tá vendo, narrativo, em que muitas vezes no finalzinho aparece uma frase destacada como moral da história. Com provérbio ou não, outras vezes essa moral está implícita. Mas, tia Bárbara, o que é implícita? É que está no meio do texto, entre linhas no texto, dependendo, dá pra gente entender qual é o ensinamento que aquele texto quer nos passar, certo? Nesses tipos de texto de fábula, a presença de animais com características humanas, por exemplo, tem amigos, conversam, certo, gente? Presença de diálogo entre os personagens. Isso que a Bárbara acabou de falar, né? Diálogos são conversas. Então, como a gente pode ver, a fábula é um texto narrativo, né? Que ele transmite um ensinamento, que esse ensinamento pode aparecer no finalzinho desse texto, com a palavrinha lá, com a frasezinha lá, moral da história, ou simplesmente está de forma implícita, né? Que a gente descobre ao ler o texto, certo? O quarto ano. Então, também a gente vê a presença de personagens animais, né, com características humanas e o diálogo entre eles. Esse é o gênero fábula, certo? Então, o que é que vocês vão fazer? Que a Bárbara vai passar a atividade em PDF sobre essas fábulas, certo? E a gente também vai ver agora um texto de fábula que a tia Bárbara vem mostrar para vocês, para que vocês consigam entender o que é essa fábula e a gente identificar a moral da história, certo? Então, em casa também, no PDF que tia Bárbara vai passar, além da atividade de números, vocês vão ver agora um texto caracterizado como fábula. A gente vai fazer que nem a gente começou aqui, mostrando aquela musicazinha sobre os numerais, certo? Então, agora vamos lá ver o nosso texto de hoje. Agora, gente, vamos lá ver o que é um exemplo de texto de uma fábula, certo? Então, vamos lá. Que a Bárbara vai contar agora uma história curta que vai botar aqui para vocês verem também, certo? Que é uma fábula de Esopo, certo? Então, vamos lá. O nome dessa fábula se chama A Raposa que Perdeu a Cauda. Uma raposa foi apanhada numa armadilha, conseguiu escapar,
mas ficou sem a cauda porque a armadilha a cortou. Sentindo-se envergonhada e ridícula, pensou em convencer as outras raposas a cortarem também as suas caudas. Reuniu um bom número de amigos e explicou-lhe que sem cauda não só ficariam mais bonitas, mas também se livrariam de um peso inútil. Ouvindo isto, uma das raposas interrompeu-a e perguntou-lhe: se não tivesses perdido a tua cauda, também nos aconselharias a cortar as nossas? Moral da história: tem cuidado com quem te dá conselhos, tendo uma vista os seus próprios interesses. Então, o que é que quis dizer? Essa raposa, ela perdeu a cauda dela devido à armadilha que ela conseguiu fugir. Porém, para conseguir fugir, tinha que ficar sem a cauda. E ela se achando feia, né, gente, envergonhada, ridícula, o que foi que aconteceu? Ela pensou em convencer as outras raposas de cortarem também a cauda para ficar igual a ela. Então, a raposa, uma das raposas que ouviu, né, depois da reunião, que ela tentou convencer as outras de cortarem também a cauda para ficarem mais bonitas e se livrar de um peso, né, inútil, que seria, no caso, a cauda. Uma perguntou: se tu não tivesses cortado a tua cauda, perdido a tua cauda, tu também ia nos aconselhar a cortar a nossa? Então, gente, a moral da história é: tem cuidado com quem te dá conselhos, tendo em vista os seus próprios interesses. Como assim, tia Bárbara? O interesse da raposa das outras cortarem a cauda era para ficar igual a ela, porque ela perdeu a cauda nessa armadilha. Mas só que aquela história, se as raposas nasceram com a cauda, alguma serventia ela deve ter, né? Então, não seria por acaso. Mas aí o que foi? Não, porque eu tô diferente, pra eu não me sentir com vergonha nem ridícula, eu vou convencer as outras também de cortar e elas ficarem igual a mim. Certo? Então, foi um conselho bom que a raposa deu às outras? Não, né? Porque se ela não tivesse perdido a cauda, ela ia me pedir, dizer também: vamos todo mundo, gente, cortar a cauda para ficar, porque vai se livrar do peso morto. E aí, iriam fazer isso? Não, né? Então, esse foi o texto da fábula que tia Bárbara trouxe para vocês e que vocês vão ter que interpretar também com o PDF que vai como atividade. Certo, meus amores? Então, a nossa aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado ou entendido do nosso conteúdo de hoje, certo? Qualquer dúvida, a gente vai retirar na nossa aula do Meet já já, tá certo? Lembrando que também vamos fazer a correção da atividade de sexta, certo? E amanhã a gente se encontra novamente aqui, ó, no nosso canal, certo? O quarto ano, então, ó, um monte de beijo para vocês e até amanhã.